sobre tudo o que a palavra de Deus fala e revela. O fator transformação é inevitável, é necessário. E nesta noite queremos continuar a pensar sobre a abordagem das Escrituras em relação ao fenômeno transformação. Experimentando transformação. Experimentando transformação. Vamos continuar pensando neste tema que é então fundamental na revelação de Deus, da palavra e na obra em Cristo Jesus. Hoje vamos focar no Evangelho de João. Evangelho de João, segundo capítulo, capítulo 2. Quarto Evangelho, quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 2. Vamos ler na palavra de Deus, mas vamos apreciar melhor o que o Evangelho de João se propõe com aquela narrativa, se antes de lermos o capítulo 2, atentarmos para alguns versos no capítulo 1. Quero ler então primeiramente no capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. É a introdução, é a abertura do Evangelho de João. E esta abertura então estabelece a base, a referência com a qual devemos ler o resto do Evangelho, tudo o que vem depois. Diz assim o capítulo 1, no verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Assim João nos introduz a Jesus Cristo, a palavra, a luz. Unigênito em glória, segundo o verso 14. Criador de todas as coisas, por intermédio dele tudo se fez, sem ele nada foi feito. Mas diz também que esta manifestação de Deus em Cristo é transformadora. Os que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. É algo sobrenatural esse nascer aqui, essa transformação. Mas nasceram de Deus, obra de Deus, uma transformação, um nascimento, um novo nascer que só Deus pode produzir na vida do ser humano. Vamos agora então ao capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao verso 11, nosso foco nesta noite. Palavra de Deus que vem ao encontro de você nesta encruzilhada da sua vida que se chama hoje. Certamente vem para fazer algo que Deus quer fazer na sua vida nesta noite. Que a palavra de Deus então encontre em você um coração aberto para a palavra. Diríamos amém? Ouçamos a palavra. A narrativa diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali.
Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E então transformou a água em vinho. Este foi o primeiro sinal miraculoso. E assim revelou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Não seria maravilhoso se o nosso país pudesse ser transformado? Nós olhamos aí toda esta situação política social com tantos problemas, tanto crime, tanta corrupção, de todos os sentidos, corrupção moral, corrupção financeira, corrupção nos altos escalões da nação, corrupção nas ruas. Não seria maravilhoso se a nação pudesse ser transformada? Não seria maravilhoso se todas essas pessoas dominadas pela droga em nossos dias, sendo destruídas, pudessem ser transformadas? Não seria maravilhoso se essas pessoas batendo em escritórios, consultórios de conselheiros, psicólogos, pessoas cheias de conflitos, falta de paz, depressão, pudessem ser transformadas? Não seria maravilhoso se esta pessoa toda cheia de orgulho, egocêntrica, pudesse ser transformada? Não seria maravilhoso se aquele homem poderoso que conquistou o poder através da exploração, corrupção, opressão, manipulação, pudesse ser transformado? Não seria maravilhoso se essa pessoa que não tem paz hoje, lá dentro falta paz, está atribulado, pudesse ser transformada? Não seria maravilhoso se esta pessoa em conflito, talvez este matrimônio em conflito, pudesse ser transformado? Não seria maravilhoso se esse coração cheio de inveja pudesse ser transformado? Não seria maravilhoso se esse coração totalmente aviltado pelo mal pudesse ser transformado? Não seria maravilhoso se esse coração falso, mentiroso, vaidoso, pudesse ser transformado? Não seria maravilhoso se o ser humano pudesse ser transformado? Não seria maravilhoso se eu e você pudesse ser transformado? Mas a grande notícia da palavra de Deus, quando lemos esse texto nesta noite, é que a transformação do ser humano é possível, seja quem for. A transformação minha e sua é possível por Jesus Cristo. Glória a Deus por isto. Essa é a grande verdade desse texto. Sua transformação é possível. Transformação necessária a todos nós. Olhamos sempre a necessidade da transformação lá, e é verdade que há transformação necessária lá,
mas a transformação é necessária também aqui. Não há um ser humano, e nunca houve e nunca haverá na história deste mundo, que não precise de transformação, essa transformação da qual o texto nos fala. É um texto, então, necessário à sua vida. A palavra de Deus vem ao seu encontro nesta noite porque você precisa, porque todo ser humano precisa. A palavra de Deus deixa isto muito, muito claro. Alguns de nós talvez precisamos de uma forma muito evidente. Talvez outros não tão evidente. Mas a verdade é que no íntimo, na nossa essência, todos nós carecemos de uma transformação e uma verdadeira transformação. E Deus nos fala nesse texto, a palavra do Senhor nos fala nesta noite, que na obra de Deus em Cristo, a transformação é possível. Há poder para a transformação através da obra de Deus em Cristo. Sua transformação é possível, seja qual for a situação. Você me ouviu? Eu disse, seja qual for a situação. Eu disse, seja qual for a situação. Sua transformação é possível, seja qual for a transformação. Seja qual for a transformação. Você vai me ajudar a pregar esta verdade? Repita comigo, seja qual for a situação. Você ouviu? Você que chegou aqui nesta noite, nesta condição que você está, a transformação é para você e é possível para você. Por que é possível? Porque é no poder de Deus. O texto nos fala de sinal miraculoso. O Evangelho de João usa a palavra sinal, para aquilo que Jesus realizava em obra sobrenatural, que fugia aquilo que seria o natural, aquilo que a natureza faz seguindo o seu curso. Sinal, porque ele escolhe a palavra sinal? Porque é aquilo que Jesus realizava naquele momento, quando algo sobrenatural era feito. Aquele ato de Cristo apontava para algo além dele em si. Sim, tremenda ação de Cristo em benefício de alguém. Curando uma pessoa, por exemplo. A pessoa foi abençoada com a cura. Mas a razão de Cristo fazer aquilo é muito mais e muito além do que a cura daquela pessoa. Aquilo é um sinal, é como uma seta apontando para algo maior e além. O que Cristo faz aqui quando Ele transforma a água em vinho é um sinal. A importância e o significado transcende ao fato de água ter se tornado em vinho. E então água em vinho, sendo sinal, se torna uma alegoria de algo maior. Representam algo maior, que é este algo maior? Transformação. Transformação. E aqui diz também que nisto Ele revelou a sua glória, isto é, aquela glória divina que se manifestaria na obra de Deus em Cristo. Então se refere ao poder de Deus. Se temos um sinal que aponta para algo maior, por outro lado, nós temos aqui a manifestação da glória de Deus. E nós estamos falando então de algo que transcende os recursos humanos, de algo que não é a obra humana. E quando eu falo da sua transformação, e quando a palavra de Deus fala de transformação a você nesta noite, está falando de algo que transcende os recursos humanos, que não depende das circunstâncias humanas, que não conhece limites de situação. Como é que você está nesta noite? Deus conhece. Falta paz, há um interior atribulado, é preciso encontrar perdão, descanso para a sua alma, há uma escravidão de vício aqui nesta noite, quem sabe alguém desapontado, alguém triste, quem sabe até triste pensando em desistir da vida. É possível a sua transformação, é possível porque ela não vem de você, nem desta igreja, nem de mim, nem de outro ser humano, nem de uma filosofia humana, nem de uma técnica de aconselhamento humano. Ela vem simplesmente daquele que é o Senhor da glória, seja qual for a sua situação. É impressionante este quadro do primeiro milagre de Jesus, ou, conforme João, o primeiro sinal. Onde Jesus realiza esse sinal? Uma festa de casamento?
Talvez isto já nos deixe um pouco consternados, porque não conseguiríamos associar muito Jesus com uma festa de casamento. É uma festa, sim, é uma festa, mas uma festa que entrou em problemas, uma festa que se tornaria numa situação complicada e até de tristeza. Acabou o vinho. As festas judaicas de casamento eram diferentes das nossas festas matrimoniais. Na verdade, quando se referia às festividades matrimoniais, se incluía 30 dias. E quando chegava realmente o momento da celebração do matrimônio nesses 30 dias, havia um cerimonial bem mais prolongado, quando então havia uma procissão pela cidade com o noivo, e depois a vinda da noiva, etc. Mas quando começava a festa realmente, os comes e bebes, e o reconhecimento ali então dos noivos, isto durava 7 dias. Em geral, 7 dias. 7 dias quando Caná, na Galileia, em grande parte estaria festejando este casamento. Então era muita festa, 7 dias. Vocês, pais, não estão contentes que vocês não vivem naqueles tempos? Já pensou pagar um buffet por 7 dias? Não haveria reserva da aposentadoria que resistia ao casamento. Então, teríamos que ter uma filha só e olha lá. Ia tudo, ia o carro e a casa. Lá está a festa. Não é uma festinha, é festa. E por isso esta quantidade enorme, inclusive da bebida. Mas uma festa que se complica. Uma festa que vira em tristeza. É interessante, Jesus vai à festa. Jesus não é alguém que é oposto à festa legítima, como de um matrimônio. De outro lado, aquela festa se torna em algo complicado. Não é verdade que isto é verdade em relação às nossas festas, às alegrias humanas. Não é verdade que quando nós pensamos que nós chegamos lá por nós mesmos, no encontro da alegria, etc., depois o mal, a consternação, a adversidade do mundo nos traz um momento diferente. Uma situação aqui complexa que revela ou manifesta muito bem nosso lidar, nosso conviver com a nossa existência e vida, inclusive com as nossas festas, sim, quando nós olhamos as festas do mundo em particular. É a gargalhada da morte, uma contradição, um paradoxo. Começam agitados, mas o fim é destrutivo. Enfim, aqui está o ser humano na sua celebração em pessoa. E Jesus, então, é a resposta, é a presença, é a ação transformadora na festa ou no desapontamento. Seja qual for a situação. E Jesus transforma onde? Lá em Roma, capital do Império Romano que dominava o mundo ali em grande parte naqueles dias, inclusive a terra de Israel, inclusive Caná da Galileia. Jesus vai lá na capital fazer a sua transformação, o seu primeiro sinal. Não, Caná da Galileia, uma pequena vila, não muito longe de Nazaré. Jesus não vai realizar o seu primeiro sinal lá naquela maior casa de eventos em São Paulo. Ele não vai realizar o seu maior sinal para a Rede Globo, como muitos crentes querem fazer e acham que seria maravilhoso. Jesus não vai realizar seu primeiro sinal lá no Palácio do Planalto, nem na Casa Branca, em Washington. É em Caná da Galileia. Uma situação simples, limitada para a transformação. Porque a glória da transformação não depende do lugar, não depende da riqueza, não depende da ostentação, não depende de você ser alguém, de você ter. A transformação é baseada não na glória humana, mas na glória de Deus. Por isso, Jesus Cristo vai a Caná da Galileia realizar o seu primeiro milagre. Talvez você
não sabe, não tem a menor ideia qual foi o primeiro ato, por exemplo, de Júlio César, imperador romano. Mas você sabe qual foi o primeiro sinal de Jesus Cristo em Caná da Galileia. A glória humana passa, a glória de Deus permanece, e a obra de Deus permanece. A transformação é para qualquer situação, onde você está. Veja a projeção. Jesus faz numa festa, e ali os serviçais ficam sabendo imediatamente, o administrador da festa, o mestre de cerimônias, nem percebe no primeiro momento. Não é uma questão de agitar o ser humano, e então achar que Deus vai ser maior porque é uma agitação humana. É uma transformação que fala da glória de Deus. Situação humilhante. Acabou o vinho. Naqueles dias, quando se dava a festa nos parâmetros que eles faziam na cultura ali, faltar o vinho era grave. Isso seria uma tremenda humilhação. Durante os 7 dias, muitos convidados permaneciam, alguns iam e voltavam, outros chegavam. E uma família oferecer a festa e faltar o que comer e o que beber, era uma vergonha que marcaria para sempre aquela família naquela comunidade de Caná. E há inclusive intérpretes que levantam um fato que se entende que uma possível multa poderia ser aplicada judicialmente à família que causasse essa situação para os convidados. Uma situação humilhante, de derrota, quando não há recursos. Seja qual for a sua situação, a tua transformação é possível. Seja qual for, onde você está, na sua pequenez, na sua falta de recurso, talvez neste drama que só você e Deus conhece, não há projeção. Quem sabe você vive esta conturbação da alegria e da tristeza humana. Então isso lhe traz uma perturbação enorme. Seja qual for a situação, sua transformação é possível. Você está nessa derrota, a sua transformação é possível. Esta vida que você leva longe de Deus, isso pode ser transformado. Talvez você diga, você não conhece a minha história. A minha história é terrível. Não creio que há esperança para mim. Humanamente não, mas eu digo nesta noite, na palavra de Deus, que na glória e no poder de Deus, a sua transformação é possível. Não há situação que fuja a possibilidade de transformação do nosso Senhor, da revelação de Deus em Cristo. Sua transformação é possível, seja qual for a situação. Sua transformação é possível mesmo no seu limitado entendimento. Quanto preciso eu entender? Quanto eu preciso saber? Não é baseado no quanto você entende, na sua capacidade de compreensão. A verdade é que o seu drama, essa condição sua tão humana, que precisa e carece de uma transformação urgente, e essa transformação que Deus realiza e que é manifestada aqui neste sinal, são dimensões que vão além da compreensão humana. Você pode entender em parte, mas somente em parte. Você talvez não entende como é que Deus faz isto, mas Deus faz, e isto não depende do seu entendimento. A mãe de Jesus diz para ele, eles não têm mais vinho. O texto é muito objetivo na narrativa e nós não conhecemos todos os detalhes. Mas Jesus chega, diz que ele chega com os seus discípulos. Nesse momento entendemos que ele tinha chamado apenas 5. Então 5 mais Jesus, 6. Ainda que o verbo pode dar a entender que ele tinha sido convidado com antecedência, não é assim necessariamente o fato e o verbo não exige no original necessariamente essa condição. Talvez Jesus foi convidado um tanto quanto em cima da hora. Mas os convites incluíam sempre já, estava implícito que os agregados à família poderiam vir também. E agora Jesus chamou os 6 discípulos, que vão andar com ele, vão viver com ele. Para Jesus é uma extensão familiar do reino de Deus. Então Jesus chega, quem sabe, convidado um pouco antes da festa. E
como estava implícito no convite, ele traz mais 5. E Maria, sua mãe, talvez já estava lá. E ela está ciente de uma situação complicada que está acontecendo. E ela diz para Jesus, eles não têm mais vinho. Talvez ela está se dirigindo a ele, o filho mais velho, aquele que ela conhecia, ter palavras sábias, mas que ainda não havia manifestado nenhum sinal, nenhum poder miraculoso, que talvez ele pudesse ajudar. E talvez nessa ajuda estivesse inclusive implícito aqui, vocês chegaram aqui 6 e a coisa está complicada, talvez é o caso de vocês não permanecerem. Eles não têm mais vinho. A situação está difícil. Mas Jesus tem uma resposta interessante. Ele diz: quem nós temos em comum na versão que eu tenho aqui? Na verdade é uma expressão essa complicada de ser interpretada. E os tradutores trabalham e procuram dar um sentido. E se entende que o que está realmente implícito aqui é que não é que Jesus está sendo rude com a sua mãe. Aliás, o uso do termo mulher aqui não é um uso grosseiro, era comum na ocasião, na cultura ali. Mas quando ele diz o que nós temos em comum, ele está dizendo: o seu entendimento e o meu não são os mesmos. Ele está deixando claro que, não obstante a sua mãe ter toda a boa intenção, e ele não está desconsiderando isto, ela não tem a compreensão plena do que é que Jesus Cristo pode e vai fazer, de que momento é aquele, e como é que a vida de Jesus Cristo e a obra dele, que Deus estabeleceu, vai se cumprir. Por isso que ele diz depois, em seguida: a minha hora não chegou ainda. E essa expressão, a minha hora, no Evangelho de João, é uma expressão técnica, chave. Você vai encontrá-la diversas vezes, se ler o Evangelho de João. E diversas vezes dizendo: a hora não chegou ainda, a hora não chegou. Até que chegamos ao capítulo 12. E ele fala abertamente da sua morte, crucificação, depois de ser aclamado naquela entrada triunfal em Jerusalém, montado num burrinho. E ali então no capítulo 12, verso 23, ele diz: porque a minha hora chegou. Chegou. Eu vim a este mundo, diz ele, para esta hora. E ele diz lá em João 12, a minha hora chegou de ser glorificado através da morte da cruz. Que coisa estranha. A morte da cruz, que era a vergonha das vergonhas para o judeu. E inclusive para o cidadão romano, porque era terrível aquela morte, pública e dolorida de forma prolongada. Tão dolorida e tão terrível e tão vergonhosa que o cidadão romano não podia ser condenado à crucificação. E ele diz agora que chegou a hora dele ser glorificado pela morte da cruz. A obra que Deus tem para ele, e a hora chegou. Então ele está colocando para sua mãe. E ele está levantando aqui o fato para ser colocado no Evangelho. João nos traz de que havia uma organização, uma ordem, um propósito e um objetivo na obra de Jesus e se cumpriria no tempo devido. Maria não entendia essas coisas todas. Ela ainda estava assimilando. E a verdade é que os discípulos também não entenderam plenamente até depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas Jesus vai em frente e faz algo. O que é que está embutido em tudo isto aqui? Jesus, ao dizer que temos em comum, e ao dizer a minha hora não chegou ainda, e depois interferir na festa, está nos dizendo algo assim: darei um sinal da glória da minha obra na cruz, através de uma intervenção nesta festa aqui, transformando água em vinho. Vou transformar água em vinho, mas apenas como um sinal daquilo que haverá de acontecer quando a minha hora chegar, de eu glorificar a Deus e viver a glória de Deus através da morte na cruz, quando então Deus vai realizar e possibilitar a transformação plena do ser humano em graça e no poder de Deus. Então, este momento é um momento precioso. Este primeiro sinal é tremendo. Ainda que Maria, a mãe de Jesus, não entendia plenamente. Mas, não obstante ela não entender,
e Jesus ter dito para ela que ela não entendia tudo ainda. Ela diz: façam tudo o que ele disser. Meu amigo, aqui nesta noite, você talvez não entende tudo, mas faça tudo o que ele disser, e Deus lhe transforma. Você talvez tenha muitas perguntas, e sabe, talvez você vai ter perguntas até a eternidade. O seu entendimento sempre será insuficiente, mas não é uma questão do seu entendimento, é uma questão de ser obediente e confiar no Senhor. Sua transformação é possível, mesmo no seu entendimento limitado. Sua transformação é possível porque é a missão de Cristo. Transformação é a missão de Cristo. Sinal é a palavra. Aquilo que ele faz em Caná da Galileia é um sinal que aponta para além do ato em si. Diz ali que quando Jesus toma a iniciativa, havia 6 potes grandes de água que os judeus usavam para a purificação. O judaísmo. O judaísmo de tantas regras e regras e regras. Na busca de regras e cumprir regras, incessante, esperando com isto conseguir ser diferente, melhor, e ser perfeito diante de Deus. Entre os princípios, entre as regras incansáveis, havia a purificação através de água. 6 potes de água. Lavavam as mãos, lavavam os pés antes de qualquer cerimônia ou refeição. Isto era uma das coisas, entre as muitas, que Jesus vai chamar de jugo pesado. Jugo pesado, que era colocado sobre o povo no judaísmo. Fazer e fazer e fazer e fazer, para então pensar-se um dia ser perfeito diante de Deus, agradar a Deus, se tornar justo pelos seus muitos esforços. Isto é uma transformação baseada no poder humano. 6 potes de água para a purificação estavam ali. Inclusive eram de pedras, não eram de argila. Eram de pedras porque a de pedra guardava menos impureza. Que era água de purificação. Se purificar, se transformar através de um lavar que precisava se repetir sempre, 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 sempre. Onde chegaria? Quando chegaria a transformação? Então temos os 6 potes. Mas também temos o que? A transformação de água em vinho. E o vinho era o símbolo da alegria. Os rabinos falaram sobre isto. E no Velho Testamento encontramos isto. Mas encontramos na Bíblia também, paralelamente, o entendimento e a advertência de que a embriaguez não é do Senhor. E o vinho usado por eles naqueles dias era um vinho diluído. 3 partes por 1 ou 2. Mas o vinho era visto como a expressão da alegria. E agora nós temos aqui essa situação toda colocada de forma maravilhosa. De um lado, a água da purificação. Aquela purificação desejada, aquela transformação almejada, que precisava exigir este repetir e repetir do fazer e o fazer, e nunca se chegava àquilo. E agora vem a alegria. Não mais água da purificação, o vinho, alegria em Cristo Jesus, porque nele há uma transformação que água de purificação nenhuma pode fazer, que ato nenhum humano pode fazer, que religiosidade humana nenhuma pode fazer, que cumprir isto e aquilo em religião não pode fazer. Essa transformação, esta alegria da presença de Deus, de ser liberto de tudo isto que nós falamos aqui nesta noite já, caminhos longe de Deus, para ser liberto para Deus, uma vida com Deus, alegria. Isto é possível em Cristo Jesus. Glória a Deus por isto. É a missão de Cristo. É um sinal que acontece em Caná da Galileia. Por isso ele fala da minha hora, a minha hora. Cristo veio com um objetivo definido. É o único homem que nasceu para morrer. E quando ele transforma a água em vinho, ele diz, a minha hora vai vir, e este é um sinal sobre esta hora.
Por isso ele manifestou a glória dele ali. A glória que seria plena na cruz, mas ali no sinal já manifesta, revela a sua glória. Uma missão com o objetivo de transformação. A cruz. Cristo morreu a minha morte. Então, quando ele toma o meu lugar na cruz de condenação, ali todas as minhas misérias espirituais, existenciais caem sobre ele. Todos os meus preconceitos complexos, todas as minhas imoralidades, todos os meus atalhos espirituais, todo o meu vazio, toda a minha distância de Deus, todas as minhas lágrimas, toda a minha frustração, toda a minha depressão, caminhos longe de Deus, o mal deste mundo em mim cai sobre Jesus Cristo. Ele é o grande transformador, porque a minha distância de Deus e as suas consequências são crucificadas com Cristo, para que eu possa ter a nova vida. É a missão de Cristo, transformação. Cristo é o grande transformador, e ele leva então da sequidão do judaísmo para a graça transbordante. Foi muita transformação ali. Não sabemos se Jesus já transformou o vinho diluído ou não. Mas estamos falando aqui de uma transformação de uns 420 litros, algo como uma caixa de 500 litros. O fato é que o mestre de cerimônias, no judaísmo, o mestre de cerimônias, em geral, era escolhido entre os convidados. Ele tinha o papel de administrar a distribuição da comida e também da bebida, e de analisar, etc. Era escolhido entre os convidados. E ele tinha aquele papel ali naqueles dias de conduzir a festa, administrar a festa, os seus momentos, e inclusive movimentar a festa. Ele é aquele que, momentos e momentos, pedia um viva para os noivos. Ele era aquele que olhava se todos estavam recebendo, então, a devida atenção, estavam bem servidos. Ele também era aquele que muitas vezes fazia, como forma de diversão nas festas daqueles dias, o colocar de alguma charada que as pessoas tinham que adivinhar, uma descontração de festa. Era escolhido, inclusive, durante a festa, muitas vezes, este mestre de cerimônia. E ele prova e diz para o noivo: você guardou o melhor para o fim. Cristo, então, é este que vem fazer essa transformação do inferior para o superior. Mas ele não transforma 2 litros, mas uma quantidade enorme, porque este é um sinal que aponta para além do ato em si, aponta para a transbordante graça de Deus. Graça que não conhece limites, graça que sempre será maior do que o pecado meu, glória a Deus por isto. E onde o pecado abundou, diz a palavra, a graça superabundou, louvado seja Deus. Transformação, é possível a sua transformação, porque é a missão de Cristo, do inferior para o superior, do vinho inferior para o superior, do esgotamento dos recursos humanos para um novo poder suficiente. Poder de Deus. Sua transformação é possível. Sua transformação é possível na manifestação, então, da glória de Deus. Nisto, ele revelou a sua glória. A cruz de Cristo é uma revelação da glória de Deus. A morte de Cristo tem o seu lado vergonhoso. A maior vergonha da história da humanidade é a crucificação. É o que Cristo suportou ali. Mas é também a manifestação da glória de Deus mais bela que o ser humano pecador pode conhecer. É verdade que podemos conhecer a glória de Deus, por exemplo, olhando o universo criado, mas para nós, a nossa condição tão carente de transformação, a glória da cruz é a mais bela das glórias. Porque ali se há o lado vergonhoso, extremamente vergonhoso, que recai sobre Cristo, também é ali que é provado de forma indiscutível e manifestado de forma pública para todo ser humano
de que Deus tem um amor maior do que toda aquela vergonha minha e sua que Cristo suportou. Glória a Deus. Um Deus verdadeiramente glorioso em graça. Cristo viveu a glória da cruz. Eu quero deixar este vício. Eu preciso de mais paz no meu coração. Estou vivendo um momento de tristeza e vazio muito grande. Quem sabe estou pensando em terminar minha vida até. Sou uma pessoa de relacionamento difícil. Eu sou sempre muito orgulhoso. Eu sou invejoso. Eu sou uma pessoa cheia de complexos, amarguras. Eu sou uma pessoa com dificuldade de ser verdadeiro. Eu sou sempre desonesto. Eu sou uma pessoa imoral. Eu sou uma pessoa que dentro de pensamentos que só Deus conhece e que não convém. Eu quero ser liberto de tudo isto. Cristo transforma, sim, Cristo transforma, mas a transformação de Cristo não é uma transformação apenas destas facetas da sua vida, do seu interior. Cristo transforma tudo isto, sim, mas para levá-lo a viver e conhecer a glória de Deus. Não apenas para libertá-lo disto, porque isto lhe incomoda, e você então vai ser alguém um pouco melhor, e você vai deixar isto que é uma carga que você está carregando. Não, não, é muito mais do que isto. Isto é apenas um início. O fim, a conclusão é transformá-lo num adorador, alguém que reconheça a manifestação da glória de Deus na sua vida em Cristo. De destruídos, de aviltados, Deus em Cristo nos transforma em adoradores eternos. O que é que se viu em Caná da Galileia? O que é que se viu ali? Água transformada em vinho, sim. Sim, mas é um sinal, se viu mais ali se viu a glória de Deus. O que é que vai se ver na sua vida quando Deus o transformar? Sim, este caminho torto, esta condição condenável será retirada, mas se verá mais em você se Deus o transformar em Cristo. Vai se ver em você a formação de um adorador eterno do Deus glorioso. Uma vida vivida para Ele eternamente. Transformação como definição, então, aqui. Uma transformação definida. Transformando seres humanos que entraram em problemas porque não adoraram a Deus sobre todas as coisas, não o glorificaram sobre todas as coisas. Glorificaram ídolos que criam, coisas que buscam em primeiro lugar. Entraram em problemas, mas agora em Cristo é uma transformação, porque estas coisas são perdoadas, elas saem, mas se forma um adorador. A transformação que Deus realiza em Cristo é esta que manifesta a glória de Deus em nossas vidas. A minha vida é um testemunho da glória de Deus, porque na sua graça inexplicável da cruz, me tirou das minhas misérias, me perdoou, e me resgatou para Ele eternamente. Cristo me transformou. Sua transformação é possível. Seja qual for a condição, dependente do seu entendimento. Porque a missão de Cristo é transformá-lo. Mas transformá-lo no poder glorioso da graça de Deus. Para que você então possa ser um adorador que reconheça a glória de Deus. A transformação é possível nesta noite, agora e aqui. Como você está. Como você está. Mas é preciso fazer o que ele disse. É preciso confiar e depender dele, só isto. Talvez o entendimento é insuficiente, mas é o poder de Deus que opera na sua insuficiência. Qual é o seu problema, qual é a sua condição? A transformação é para você. A transformação é agora. Na história, mais de 2000 anos, milhões e milhões foram transformados. E o mesmo Deus pode fazer por você. Há uma palavra no final deste relato fundamental. E os seus discípulos creram
nele. Você crê? Você crê? Façam tudo o que eles disserem. Você confia? Crer no sentido de confiar. Não apenas de afirmar uma existência, mas de se jogar nos braços, no poder da graça de Deus que vem da cruz. Cristo morreu a minha morte. Sobre ele a minha miséria caiu, a minha condenação, os meus conflitos, os meus erros caíram sobre ele. E agora, perdoado, porque a pena foi tomada por ele naquela vergonha, sou do Senhor, sou um testemunho que glorifica a Deus, sou dele para todo sempre. Transformação já, transformação possível, porque é o poder de Deus. Porque é o poder de Deus. Vamos orar. Que momento precioso entre você e o Senhor. Algo tremendo pode acontecer aqui neste momento simples, como aconteceu num lugar tão simples como Caná da Galileia. Porque não depende da ostentação humana, da criatividade humana, da arte humana, depende do poder de Deus. É preciso apenas confiar nele e clamar pelo perdão e a transformação. Em oração, coloque-se em pé na presença de Deus. Temos ouvido a Tua palavra, Senhor. Clamamos que o Santo Espírito aplique ao interior de cada um, complete palavras insuficientes. E que, ó Deus, esta obra transformadora que só o Senhor pode fazer aconteça onde há necessidade. E que o Senhor, que já transformou a tantos aqui, solidifique essa transformação também. Te louvamos pelo Teu amor e a Tua graça transbordante, que vai muito além do que podemos pedir, pensar, imaginar. Graça inexplicável. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és este amor que não conhece limites. Que nesta noite ninguém saia daqui sem ser tocado pelo Teu amor transformador. Que cada um de nós saia daqui, Senhor, certo de que foi transformado para a Tua glória. Para a Tua glória que nunca passará. E que lá estará, e estaremos com ela depois que todos os sonhos, desejos, realizações deste mundo nada mais forem. Ó Deus, que possamos viver para a Tua glória e na Tua glória. Pedimos pelo Teu amor em Cristo. Amém.